Então neste vídeo aqui vamos considerar a função f definida em R por f de x, é uma função por ramos, quando x é maior que 0 é logaritmo neperiano, d elevado a x menos 1, e quando x é menor ou igual que 0 é e elevado a x quadrado. Este exercício foi tirado de um livro de problemas de matemática 12º ano da editora Presença. A primeira questão é determinar os zeros de f. Eu, para determinar os zeros de f, vou igualar cada um destes ramos a zero. Pronto. Mas aqui no segundo ramo, eu penso que igualando este segundo ramo a zero, toda a gente sabe que a exponencial é sempre positiva. Portanto, ela nunca vai ser igual a zero. Nunca, nunca. Portanto, este aqui até já o vou desprezar, porque este aqui faz-se de cabeça. Vou então resolver aqui só este ramo de cima. Vou fazer o logaritmo, não é? Logaritmo de e elevado a x menos 1 igual a 0. É isto que eu me vou preocupar. Ora bem, eu tenho aqui um logaritmo igual a 0. Vocês devem sempre conhecer o gráfico da função logarítmica. O logaritmo natural é sim um gráfico. Devem saber que o logaritmo de 1 é sempre 0 e que o logaritmo de e é sempre 1. São coisinhas que um gajo despreza, mas depois são necessárias. Quer dizer, aqui se eu fizer isto é o mesmo que eu ter então, logaritmo de e elevado a x menos 1 igual ao logaritmo de 1. Tudo bem até aqui, sem grande problema. Então agora o que é que eu faço? Como o logaritmo é uma função injetiva, isto vai-me querer dizer que isto é equivalente a ter e elevado a x menos 1 igual a 1. Tudo bem até aqui. Ou seja, e elevado a x igual a 2, passando este menos 1 para o outro lado. Finalmente, aqui passando à inversa, se e elevado a x é igual a 2, isto quer dizer que x é igual ao ln de 2. Tudo bem até aqui. Ora bem, o ln de 2 é um valor um bocadinho superior a 1. Então aí o logaritmo é positivo. Então realmente isto é uma solução, porque aqui diz para x maior que 0. Estou-me a fazer entender. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Eu estou-vos a dizer isto porque vamos supor que a solução era logaritmo de 1 meio. Vamos supor só para afinar as coisas. As pessoas olham para isto e pensam que isto é um número positivo. Pensam porque vem aqui o sinal mais atrás, mas isto não é um número positivo. Porque se vocês aplicarem aqui as propriedades dos logaritmos, vão ficar com logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. O logaritmo de 1 é 0. Então vão ficar com 0 menos ln de 2. Ou seja, vão ficar com menos ln de 2. Quer dizer, quando vocês têm um número que está entre 0 e 1 no logaritmo, vejam bem, o logaritmo vai sempre dar negativo. É preciso ter cuidado. Estão-me a fazer entender com isto, não estou? Nesta segunda parte, o que se pretende é estudar f quanto à continuidade. Ora bem, quando x, vocês devem fazer assim, reparem que a pergunta aqui é estudar f quanto à continuidade. Quanto à continuidade. Continuidade. Não nos estão a perguntar estudar f quanto à continuidade no ponto x igual a 0. Estão a perguntar, a pergunta é mais geral. Estão a fazer entender ou não? Então o que vocês devem fazer é, se x for maior que 0, a função reduz-se a isto. A ln de elevado a x menos 1. Ora bem, isto é composta de duas funções. Uma que é o logaritmo e outra que é elevado a x menos 1, que por sua vez é a diferença de duas funções contínuas. Mas vocês responderiam assim. O ln de elevado a x menos 1 é uma função contínua, quando x é maior que 0. Contínua, porque é a composta de duas funções contínuas. De duas funções contínuas. Duas funções contínuas. Tudo bem. Agora, quando x é menor que 0, vocês têm elevado a x quadrado, que é uma função do tipo exponencial, quer dizer, aqui não tem problema nenhum. Também é uma composta isto. Duas funções contínuas, também é uma função contínua. Função contínua.
Quer dizer, o problema que temos aqui é precisamente no ponto zero. Então, no ponto zero, o que eu tenho que ver é se o limite de f de x, quando x tende para zero, é igual ao f de zero. No ponto zero é sempre assim que se faz. A primeira coisa que o indivíduo deve fazer é calcular aqui o f de zero. O f de zero é fácil. Vocês vão ver onde está aqui o sinal de igual. E então, o f de zero é a mesma coisa que ter e levantado a x quadrado quando substituem um x por zero. Vão ficar com e levantado a zero ao quadrado, que é zero. Vão ficar com 1. Isto é o f de zero. Então agora vou calcular os limites. Vou calcular precisamente o limite quando x tende para 0 mais. Se é para 0 mais, reparem, a função é assim. Está aqui o zero, à direita do zero, a função é o ln de levantado a x menos 1. À esquerda do zero é precisamente levantado a x ao quadrado. Tudo bem até aqui. Então para 0 mais há de ser o limite do logaritmo de levantado a x menos 1. E quando x tende para 0 mais, esta função aqui vai tender, digamos, para o logaritmo de 0, mas quer dizer, será um 0 mais, será um 0 menos, o que será? Vamos ver. O que eu tenho aqui é levantado a x menos 1, aqui dentro do argumento do logaritmo. E o x está a tender para 0 mais, quer dizer, está a vir pela direita do 0. Reparem como é que funciona a função exponencial. A função exponencial, como sabem, é uma coisa assim. E vocês também sabem uma coisa, é que o zero está aqui. O x está-se a aproximar de zero. O x está aqui, vai-se aproximando de zero. Isto é o valor da função exponencial, que vai tomando este valor aqui, depois vai tomando este aqui. Quer dizer, quando está muito próximo de zero, dá sempre um valor, um todo nada superior a 1. E porquê? Porque é levantado a zero dá 1 que se situa aqui. E esta diferença entre o valor que vem e 1 é um valor, digamos, muito pequeno, mas positivo. Então isto dá, digamos, um logaritmo de 0 mais. O logaritmo de 0 mais, como vocês sabem, isto é precisamente menos infinito. Então escreveria aqui menos infinito. Tudo bem até aqui. Isto quando x tende para 0 mais. Agora, quando o x tende para 0 menos, isto vai dar precisamente o limite de e levantado a x quadrado. Pois aqui não há dificuldade nenhuma nisto, porque isto dá-me precisamente levantado a 0, que é 1. De onde eu concluo que o limite, quando x tende para 0 menos, o limite de f de x, quando x tende para 0 menos, é precisamente igual ao f de 0. De onde eu posso concluir que esta função só é contínua à esquerda de 0. A função não é contínua em x igual a 0, sendo contínua, se eu quisesse responder a isto detalhadamente, sendo contínua à esquerda de 0. Esquerda de 0. Portanto, uma coisa é certa, a função não é contínua no ponto x igual a 0. Ora bem, aqui há um resultado importante que eu vou aqui escrever, que eu acho que devem saber isto, que é o seguinte: se f, uma função f, é diferenciável quer dizer que tem derivada finita. Se é diferenciável em x0, onde este x0 pertence ao domínio de f, então f é contínua. F é contínua em x igual a x0. Ora bem, isto é o resultado, mas este resultado pode ser escrito de outra maneira, da seguinte maneira. Este resultado interessa-vos a vocês. Vocês agora não lidam com a implicação, mas este conhecimento aqui é fundamental. Quer dizer, se f, por exemplo, num ponto x igual a 0, tiver a derivada finita, a derivada de 2 ou 3, vocês podem concluir que f é contínua nesse ponto.
Mais nada, percebem? Estão a fazer entender. Imaginemos que neste caso aqui, vocês, não é o caso, né? Mas calculavam f' de 0. Para isso tinham que calcular o f' de 0 mais e o f' de 0 menos. E dava, por exemplo, os dois davam, por exemplo, 3. Estou só a supor. Então vocês concluíam que o f' de 0 é de 3. E estão-me a fazer entender. E se a seguir, na linha seguinte, a função é contínua em x igual a 0, vocês podiam logo dizer sim, é contínua. Porquê? É contínua porque a função dada era diferenciável em x igual a 0, logo é contínua em x igual a 0. Estão-me a fazer entender, não é? Agora a pergunta pode ser, isto que aqui está, pode ser escrito de uma maneira diferente. Que é assim, se f não é contínua em x igual a um x0, então f não é diferenciável. Diferenciável quer dizer derivada finita, não é diferenciável em x igual a x0. Quer dizer, o indivíduo que conhece estes dois resultados, no fundo é o mesmo, responde com alguma brevidade a algumas questões que podem ser postas, estão a fazer entender, sem estar a fazer contas. Percebem onde eu quero chegar? Por exemplo, aqui, nesta questão aqui, está aqui, caracteriza f', por exemplo. Mas estava, por exemplo, determina se existir f' de 0. Vamos supor que estava. Vocês aqui já escusavam de estar a fazer limites, porque a função, como não era contínua, já não existia, percebem? É preciso conhecer isto. Pronto. Então agora vou a esta parte aqui que me pareceu um bocadinho mais difícil, que é estudar f quanto à existência de assíntotas. F quanto à existência de assíntotas. Ora bem, eu em primeiro lugar, vou estudar as assíntotas verticais, que são do tipo as verticais, né? As verticais, vocês sabem, são do tipo se existirem x igual a k. É assim que elas são. X igual a k, são assim que elas se escrevem. Ora bem, neste caso aqui, nós vimos que quando x tendia aqui para 0 mais, logo no início, não é? Este limite dava precisamente menos infinito. Nós chegámos a ver isto no exercício anterior. Nós vimos que o limite de f de x, quando x tende para 0 mais, que isto me dava menos infinito. Então o que é que isto quer dizer? Isto vai-me querer dizer que x igual a 0, vai ser uma assíntota à direita. Estão a fazer entender ou não? Estão a perceber, então? Ora bem, isto queria dizer que se eu desenhasse aqui um gráfico, isto é o eixo dos y, isto é o eixo do x, e se eu desenho x igual a 0, como vocês sabem, é o eixo dos y, não é? Era assíntota à direita só. Quer dizer, deste lado não se passava nada, mas deste lado sei que a função tenderia para menos infinito. Ela vinha daqui. Estão a ver? E depois, não sei, percebem a ideia? Do outro lado, isto aqui é o 0, não é? Do outro lado, o que é que acontecia? Vocês reparem que do outro lado, quer dizer, quando x é menor ou igual que 0, isto é levantado a 0 que dá 1. Não dá. Quer dizer, não era assíntota nenhuma, porque ela vinha para aqui e tocava aqui num ponto 1. Então só percebem a ideia, não é? Estão a perceber a ideia. E depois aqui mandava um salto, vinha de menos infinito, percebem? Prontos por aí adiante. Agora, dentro das assíntotas, também convém fazermos um estudo da existência ou não das assíntotas chamadas oblíquas, não é? Quer dizer, eu aqui vejo facilmente que quando o x tende para menos infinito, estão a ver aqui, x menor ou igual que 0, quando x tende para menos infinito, ficava aqui com o E levantado, portanto assim, abusando um bocadinho, com menos infinito ao quadrado. Menos infinito ao quadrado é infinito, mais infinito. É levantado a mais infinito, está mais infinito, certo? Então, quer dizer, aqui não existe, digamos, assíntota horizontal. Estão a fazer entender, não estão? Mesmo que vocês quiserem, mas pode, não existe assíntota, portanto, horizontal, não é? Não existe. Quer dizer, agora vamos supor que vocês estavam interessados em determinar
porventura, a existência de uma assinta oblíqua do tipo y igual a mx mais b. Estão-me a fazer entender ou não? Então vocês fariam esse m era precisamente o limite, neste caso, quando x tende para menos infinito, da vossa função f de x, que é L levantado a x quadrado, sobre x. Estão a seguir. Sobre x. E aqui vocês deparavam com um caso que era quê? Era um caso que era infinito sobre infinito, não era? Infinito sobre infinito. Até aqui tudo bem. Infinito sobre infinito. Então, como é que vocês resolveriam este caso? Reparem que vocês nos vossos formulários têm um limite notável deste género. É o limite de L levantado a x sobre x. Mas é quando x tende para mais infinito. E este limite dá precisamente mais infinito. Percebem? É o limite que está nos vossos formulários. Percebem? O limite notável que está nos vossos formulários. Então, neste caso aqui, eu para concretizar aqui este limite, tenho aqui uma dificuldade, porque este x está a tender para quê? Para menos infinito. E no formulário está para mais infinito, percebem? A matemática é isto, um gajo tem que jogar com estas coisas. Eu tenho que arranjar aqui uma variável de tal maneira que isto tenda para mais infinito, percebem? Como é que eu faço isso? Reparem, se o x tende para menos infinito, e se eu fizer, por exemplo, se o x tende para menos infinito, eu penso que é fácil de ver que menos x tende para mais infinito. Concordam comigo ou não? Menos x. Então a mudança que eu faço, neste caso, há de ser um menos x igual a t, certo? Ou seja, t igual, ou seja, x igual a menos t. X igual a menos t. Daqui eu tiro fácil que o x é igual a menos t. X igual a menos t. Menos t. Então o limite desejado transforma-se nisto. Limite, quando o t tende já agora para mais infinito, de L levantado a t ao quadrado sobre menos t. Menos assim, menos t. E a coisa está quase. Porque agora este menos pode saltar para trás. Isto vai-me dar menos limite. Aqui é menos x igual a menos t, não é? Então o que é que você fez ao menos assim? O menos, como está aqui x ao quadrado, fica t ao quadrado, não é? Porque menos por menos dá mais, é ou não é? Então, este menos vem para trás, eu fico com limite quando t tende para mais infinito, de L levantado a t ao quadrado sobre t. Reparem que agora aqui ainda temos uma dificuldade, se eu quisesse mesmo fazer isto certinho, porque aqui está x e aqui também está x, não é? A coisa que está aqui tem que ser igual à que está em baixo. Como é que eu fazia isto se eu quisesse? Fazia menos, limite, quando t tende para mais infinito, reparem, punha aqui o mesmo que está, é levantado a t ao quadrado. Na vez de pôr aqui um t, punha um t ao quadrado. Estão a ver? Que é para a coisa ser igualzinha. T ao quadrado, mas quando ponho aqui um t ao quadrado, eu estou a multiplicar este t por t. Estou ou não estou? Estou a multiplicá-lo por t, portanto colocaria eu aqui à frente. Estão a fazer entender, não é? E agora vocês reparem, a coisa está mesmo como a gente quer. Porque isto, se eu fizesse aqui uma mudança novamente de variável t quadrado, só neste limite aqui, igual, por exemplo, sei lá, a um w, quando o t tende para mais infinito, este w tenderia para mais infinito, não era? E ficava com um L levantado a w sobre w. Então agora é fácil de notar que este limite dá, porque é um limite notável, dá mais infinito, fica aqui menos, mais infinito, vezes, como este t, este que está a branco, tende para mais infinito, fica também vezes mais infinito. Mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito, com o sinal menos atrás dá menos infinito. Concluímos então que não existe o m.
Como não existe o m, eu já nem sequer me vou preocupar com o b, porque o b é calculado à custa do m. Estão-me a fazer entender? Porque o b é o limite do f de x menos o mx. Isto quando x possa tender para mais infinito ou para menos infinito. Neste caso até seria para menos infinito, que era o que estávamos a fazer. Mas como o m não existe, já não vou calcular o b. Então agora tenho um problema. O problema que tenho é que eu chego à conclusão que não existem cintas oblíquas, não é? Mas é para menos infinito. Mas podem existir para mais infinito. Estão a perceber ou não? Aqui, para mais infinito, podem existir. Aqui. Nós só fizemos para este caso aqui. É verdade ou não é? Agora tenho que ver o outro caso. Então vou fazer com calma, porque estes limites não são fáceis. Então a função que eu tenho neste momento será uma função, digamos, vou designá-la por g de x igual ao ln de L levantado 2x menos 1. Eu estou interessado em determinadas assímmetas oblíquas, que são do tipo, se existirem y igual a um mx mais b. Vocês têm que ter a noção que este m que aqui está é precisamente o limite de f de x sobre x. Neste caso, quando x tende para mais infinito. Certo? Então, bora lá. Isto há de ser o mesmo que eu ter limite quando x tende para mais infinito do ln de L levantado a x menos 1 sobre x. E agora vou ver se este limite é uma indeterminação ou não. Vejamos se é. Quando x tende para mais infinito, fico aqui com L levantado a mais infinito, não é? L levantado a mais infinito, reparem no gráfico da exponencial, dá L levantado a mais infinito. Mais infinito menos 1 vai dar mais infinito. O logaritmo de mais infinito, já agora, também dá mais infinito. Quer dizer, tenho aqui uma determinação infinito sobre infinito. Tudo bem até aqui, não é? Vocês de antes podiam aqui aplicar a regra de Cauchy. Derivavam o numerador, derivavam o denominador, percebem? Isso era o ano passado. Estas indeterminações levantavam-se fácil. Este ano vocês não podem usar essa regra. Têm só que usar os limites notáveis, percebem? Mais nada. Quer dizer, o único limite notável que vocês têm com x a tender para mais infinito que envolve logaritmos é este. É o limite quando x tende para mais infinito do ln de x sobre x levantado a p. Convém sabê-los de cor, as pessoas é que pensam que não. E este limite dá zero, percebem? Este limite dá zero. Este limite aqui dá-me zero. É um limite notável que vocês estudam, estão a ver? E este p aqui é um real. P pertence a R. Então vamos lá ver. Eu aqui vou tentar trabalhar este limite. E como é que eu vou tentar trabalhar este limite? Isto aqui está assim uma grande confusão, não sei se vocês estão a ver. Eu concordo que isto não é fácil. Eu tentava despachar-me, estão a ver aqui deste L levantado a x menos 1, descartar-me, digamos assim, talvez seja melhor o termo, deste L levantado a x menos 1. Como é que eu me descarto dele? Descarto-me dele da seguinte maneira, fazendo L levantado a x menos 1 igual a um t. Concordam comigo, não é? A coisa fica mais simples, não é? Fazendo isto igual a um t. Agora há uma coisa, quando eu faço isto, para que é que tendo t? Temos que ver. Quando x tende para mais infinito, eu vou ficar com L levantado a mais infinito, que é mais infinito menos 1, que dá mais infinito. Isto quer dizer que o t tende para mais infinito. Mas há outra coisa, outra dificuldade que temos. Quer dizer, eu vou-me tentar descartar disto que está. Mas depois tenho que substituir este x também. E para substituir este x, eu tenho que ir aqui a esta igualdade, digamos que nós neste momento inventamos para nos descartarmos e temos que isolar a exponencial. Ou seja, isto será L levantado a x igual a t mais 1. E agora, por aplicação de logaritmos, como vocês sabem, este x que aqui está, este x, há de ser o mesmo que
ter ln de t mais 1, não é? ln de t mais 1. Então agora a coisa surge igual ao limite, quando t tende para mais infinito, reparem que ali em cima já vou ficar com ln, nós estamos a tentar descartarmos aqui do L levantado a x menos 1, fica com ln de t, este x vai ser ln de t mais 1. Reparem que a coisa não está a funcionar bem, porque quer dizer, são aqueles limites que, quando t tende para mais infinito, o logaritmo de mais infinito é mais infinito, e em baixo torna-me a dar mais infinito. Continuo com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Eu acho que este limite aparece poucas vezes, e é um limite assim um bocado delicado de se fazer. É. Este limite faz sempre assim quando é assim um quociente de dois logaritmos. Façam isto. Limite, quando t tende para mais infinito. Estão a ver? Eu estava... Um gajo às vezes está assim um bocado às apalpadelas. Eu lembrei-me deste limite. Estão a ver que está no formulário? Eu lembrei-me dele. E depois tentei despachar-me aqui do L levantado a x menos 1. Estão-me a fazer entender, não estou? Entretanto, não me está a aparecer este limite. Percebem? Não está. Apesar da minha tentativa, percebem? Não está. Apareceu-me este, percebem? Que não tem a ver com este, percebem onde eu quero chegar, não percebem? Então aqui tenho um outro tipo, digamos, de limite, e este limite eu posso tratá-lo da seguinte maneira: mantenho o denominador, ln t mais 1, e no numerador vou alterá-lo. Como é que eu altero? Mantenho o ln de t que está lá. O ln de t está lá, como vocês sabem. E agora vou aqui fazer uma coisa. Vou colocar aqui menos ln de t mais 1. Eu não posso fazer isto. Não posso pôr aqui aquilo que me apetece. Mas se eu ponho aqui um menos, ponho aqui à frente um mais. ln de t mais 1. Concordo que este limite não é fácil. Quer dizer, eu neste momento não alterei nada. Não alterei nada. Mas agora faço aqui uma coisa. Isto aqui, porque isto menos com este mais dá zero. Está tudo na mesma, não alterei nada. Vou associar este com este. Vou associar. E neste aqui vou aplicar as propriedades dos logaritmos. Estão a fazer entender? O meu objetivo é, na realidade, calcular o limite. Estou a fazer o possível. Então isto é igual ao limite quando o t tende para mais infinito. Vocês aqui devem recordar que o logaritmo de u menos logaritmo de v é igual ao logaritmo de u sobre v. Estão-me a fazer entender? Não estou? O que eu posso aplicar aqui, o que dá logaritmo de t sobre t mais 1 mais ln de t mais 1 sobre o ln de t mais 1. Até aqui tudo bem. Ora bem, eu neste momento vou aqui aplicar a propriedade distributiva a esta fração, a esta divisão. E posso aplicá-la, porque eu quando tenho um a mais b sobre um c, isto é igual a a sobre c, mais b sobre c. Há muitas pessoas que cometem este erro, vou já alertar. Está, por exemplo, aqui a sobre, sei lá, c mais b, ou c mais b, então fazem a sobre c, estão a ver? Mais a sobre b, isto está mal. Só podem fazer quando está soma em numerador. Então vou aproveitar esta soma, isto pode ficar efetivamente este sobre este mais este sobre este. Estão a ver a ideia, não é? Então, apelando a essa propriedade distributiva, que só é válida à esquerda, isto é uma divisão, é o limite, quando o t tende para mais infinito, de ln de t sobre t mais 1 sobre o ln de t mais 1, e agora ficava este sobre este. Este é igual a este, fica mais 1, certo? Isto é o mesmo que ter limite, quando o t tende para mais infinito, traço de fração, eu aqui posso fazer t sobre... Aqui não. Eu posso é calcular já aqui o limite. Eu aqui já vou calcular o limite. Já vou.
Vocês reparem, já vou apagar aqui o limite e já vou aqui calcular. Vocês sabem que o limite de uma constante é a própria constante, é 1. Aqui o limite de 1 é 1, já coloco aqui 1. E agora só me interessa calcular aqui este limite com estes logaritmos. Vejamos quando o t tende para mais infinito. Fico aqui dentro com infinito sobre infinito, não é? Mas aqui, como é um polinómio, posso aproximar do t do maior expoente. Lembram-se ou não? O limite de t sobre t mais 1, quando t tende para mais infinito, está infinito sobre infinito na mesma, mas eu posso fazer o limite, quando t tende para mais infinito, aproximo dos t's do maior expoente, que neste caso são iguais. Fica t sobre t. Estão a perceber a ideia? O que dá 1. Quer dizer, quando eu calculo este limite aqui, o argumento aqui do logaritmo, estão a ver este argumento aqui, vai-me tender para 1, não é? E para vocês sabem que o logaritmo de 1 é 0, certo? Então ficam com 1 mais 0. E aqui em baixo ficam com o logaritmo de t mais 1 quando t tende para mais infinito, o que dá menos infinito, não é? Aqui em baixo, neste, quando t tende para mais infinito, dá logaritmo de mais infinito, aliás, não é de menos, peço desculpa. Porque quando t tende para mais infinito, o logaritmo de t mais 1 tende para mais infinito. O de cima é que dá 0, não é? Agora há uma coisa, é que há muita gente também que pensa que isto é outra indeterminação. Aqui. Mas isto já não é. Porque vocês reparem que eu ter 0 sobre mais infinito é o mesmo que ter 0 vezes 1 sobre mais infinito, não é? E 1 sobre mais infinito é 0. Quer dizer, isto é o mesmo que ter 0 vezes 0, não é? Então isto acabou. Porque este aqui, como dá 0, isto dá 1. Estão a fazer entender? Fiz-me entender ou não? Então neste momento nós já temos o quê? Neste momento já temos o m. Temos o m. Sabemos que o m é igual a 1. Então precisamos calcular o b. O b é precisamente o limite, quando x tende para mais infinito, do f de x, que neste caso é o logaritmo de e elevado a x menos 1, menos mx. Menos mx. Mas como m é 1, fica só menos x. Temos aqui outro problema. Porque aqui, agora, vamos ter novamente, reparem, quando x tende para mais infinito, o logaritmo de mais infinito é mais infinito, menos infinito. Estão-me a fazer entender, não estou? Dá uma determinação que é do tipo infinito menos infinito. Não é muito fácil isto, acho eu. Como é que eu vou tratar esta determinação? Dada a circunstância de x tender para mais infinito, este x é sempre positivo. Eu posso transformar este x num logaritmo. Porque x é o mesmo que ter logaritmo de e elevado a x. Concordam comigo ou não? X é o mesmo que ter logaritmo de e elevado a x. Porque aqui o x poderia depois saltar para trás, porque aqui isto teria o x, pelas propriedades que vocês conhecem dos logaritmos, este x saltava para trás, não era? X vezes ln de e. Mas como ln de e é 1, isto dá x, certo? Então vou substituir este x por ln de e elevado a x. Ou seja, eu vou obter limite, quando x tende para mais infinito, de ln de e elevado a x menos 1 menos ln de e elevado a x. E agora aqui sim, agora aqui já posso utilizar as propriedades dos logaritmos, como dá limite, quando x tende para mais infinito, do ln, traço fração, elevado a x menos 1, elevado a x menos 1, elevado a x menos 1. Este menos 1 aqui não está em expoente, está aqui à frente. ln de elevado a x menos 1 sobre elevado a x. Estão a seguir-me, então? E agora aqui posso trabalhar esta expressão, porque é elevado a x sobre elevado a x dá 1.
E depois ficaria menos 1 sobre L levantado a x, ou seja, vou ficar com um limite, quando x tende para mais infinito, do ln, de 1 menos 1 sobre L levantado a x. A coisa está muito melhor assim, porque quando x aqui, quando aqui o x tende para mais infinito, 1 sobre mais infinito dá 0, não dá? 1 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. O logaritmo de 1 dá 0. Então este limite dá 0. Então quer dizer, o b é 0. Finalmente eu posso concluir que a reta procurada, a assíntota, não é? Era y igual a x. Era assim que se fazia. É difícil. Acho eu. Agora na última questão, penso eu que é a última, é caracterizar f'. Já vimos que não existia derivada no ponto. Aqui vocês têm que conhecer as regras. Eu, para caracterizar f', o f de x era precisamente igual, penso eu, aqui era logaritmo de L levantado a x menos 1, não era? Quando x, acho que aqui era maior ou menor que 0? Aqui era L levantado maior que 0, e que era quando x menor ou igual que 0, não era? Vocês já sabem que não existe derivada no ponto 0, não sabem? Então f' de x aqui é fácil. Há de ser, é só derivar. Isto pelas regras. Vocês têm que conhecer a derivada do logaritmo do u, que é igual a u' sobre u. Vocês então, aqui é igual a derivada do ln de L levantado a x menos 1. É fácil, não é? Esta derivada há de ser u', que é a derivada de L levantado a x menos 1, sobre o próprio u, sobre o L levantado a x menos 1. Mas pergunto eu, quanto é que é a derivada de L levantado a x menos 1? A derivada de L levantado a x é sempre L levantado a x. Fica aqui L levantado a x. E a derivada de 1 é 0. Portanto, já tenho aqui, iria ficar com L levantado a x sobre L levantado a x menos 1, quando x é maior que 0, certo? E agora aqui para este, reparem, tomem atenção que aqui não é uma exponencial, mesmo uma exponencial padrão aqui. É L levantado a um x quadrado aqui. É por isso é que os livros diferenciam do L levantado a x do L levantado a u. Este u aqui é entendido quando aparece aqui uma função em x. Pode ser seno de x, cosseno, x quadrado, não é o x. E a derivada de L levantado a u é L levantado a u vezes u'. Quer dizer que aqui vou ficar com L levantado a x quadrado, que é o próprio, vezes a derivada de x quadrado, que é 2x. Eu poderia colocar aqui à frente 2x, mas opto assim aqui o 2 antes e aqui o x. Isto quando x é menor que 0. Não posso pôr sinal de igual, porque não existe derivada lá, no ponto x igual a 0. Quer dizer, a derivada tinha um domínio que era r, tirando o ponto 0. Estão a fazer entender, não estão? Agora, na última questão, que eu acho que é a mais simples, é a reta tangente ao gráfico no ponto x igual a menos 1. Se é no ponto x igual a menos 1, eu estou neste ramo, não estou? No ponto x igual a menos 1, eu estou aqui neste ramo, que é L levantado a x quadrado. L levantado a x quadrado. Eu quero agora a equação da reta tangente no ponto da abscissa x igual a menos 1. Então, eu quero qualquer coisa que seja isto. Y igual a um mx mais b, onde este m é precisamente o f' de menos 1. Eu já tenho ali o f' de x, não custa nada. É só ir aqui a este ramo de baixo, não é? E substituir o x por menos 1. Então, se eu substituir o x por menos 1, isto faz-se de cabeça, porque fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2, é levantado a 1. Dá menos 2, é. Porque fica aqui, substituir o x por menos 1, dá menos 2, é levantado a menos 1 ao quadrado, que é 1. Já tenho o m. Agora falta-me calcular o b. Para calcular o b, tenho que me auxiliar num ponto. Eu já sei que a reta é da forma y igual a menos 2x mais b. Como a reta é tangente, no ponto x igual a menos 1, tanto a reta como a função têm o mesmo valor. No ponto igual a menos 1, tanto a reta tangente
com a função ali tem o mesmo valor. Portanto, vou calcular o f de menos 1. O f de menos 1 há de ser e levantado a x², isto substituindo x por menos 1. É fácil de ver que dá e. Dá. Porque fica e levantado a menos 1², que é 1. Então isto quer dizer que este y está ali, é igualzinho ao valor da função, porque a reta é tangente naquele ponto. Ou seja, fica com e igual, o x é substituído por menos 1, menos por menos dá mais, 2e, mais b, de onde este b, este 2e salta para o primeiro membro, fico com menos 2e mais e, que dá menos e. Finalmente tenho a equação da reta, que há de ser y igual a menos 2ex mais b, que é menos e. Pronto, isto era a concretização completa deste exercício.